Fala aí pessoal, muito bom dia a todos. Eu vou colocar a minha bandana aqui. Hoje eu tô todo a caráter aqui pra gente fazer a nossa live. Pronto. E a gente vai falar sobre Makoto. Mais especificamente, nós iremos falar sobre os samurais, assim, de uma forma geral, né? Mais o Makoto. Então deixa eu colocar aqui o fone. Acho que agora vocês conseguem me ouvir melhor. Vou chamar aqui o pessoal para participar da live. Estou mandando para todo mundo aqui entrar com a gente e participar aqui juntos. Fala aí, Ju. Vamos lá. Então, o tema da nossa live de hoje é o Makoto, né? Cadê aqui? Deixa eu acertar tudo. Deixa eu colocar o tema da nossa live. Então é a principal virtude dos samurais. Então fica aqui, pronto. Show! Vamos começar então. Então, qual é a principal virtude dos samurais? É o Makoto, certo? Essa, na minha opinião, é a principal virtude dos samurais. Mas vamos falar então um pouquinho sobre os samurais como um todo. A primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Existe uma grande diferença entre a forma que a gente enxerga a luta ou o combate no Oriente e no Ocidente, certo? A principal diferença é a seguinte: a luta no Oriente, ela é mais encarada como uma filosofia de vida, um caminho para o autoconhecimento, né? Já diferentemente no Ocidente, que a gente tem a luta como algo agressivo, como algo que é, digamos assim, feito para machucar, né? E aí dentro disso, quem que foram os samurais? Então os samurais, eles foram exatamente uma classe guerreira na época ali do feudalismo japonês, ou seja, na época que tinham os senhores de terra e tudo mais. E essa classe, ela basicamente servia, né, como uma classe que protegia o seu feudal, né, que protegia o dono da terra. E aí eles eram, digamos assim, meio que funcionários do senhor feudal. E aí dentro disso, eles tinham um código de ética, um código de conduta dessa classe, que era o chamado Bushido. E aí o que significa Bushido? Bu, né, significa essa questão aí de guerreiro, né? E o Bushi é a questão do guerreiro e Do é o caminho. Então seria o caminho do guerreiro, né? Seria como os samurais eles tinham um código de ética, um código de disciplina que eles seguiam diante das adversidades da vida, né? E diante disso tudo, seguindo essas 7 virtudes do Bushido, tinha uma que era para mim a principal, que é o Makoto. Mas vamos passar por todas elas, então, rapidamente. Eu vou pegar aqui a minha colinha. Eu gosto muito desse livro aqui, que é o Fascínio da Cultura Japonesa, certo? E aqui, bom dia, Janete Miron. Nós estamos falando sobre a principal virtude dos samurais.
Então vamos lá. Aqui eu tenho a minha colinha, porque esse livro aqui ele é muito legal, ele fala, tipo, tudo sobre os samurais e sobre como que eles se comportavam e tudo mais. Então eu tenho aqui algumas coisas que eu gosto de utilizar. Então, como eu citei, a palavra samurai ela vem de sabural, que é servir, né? Então eles serviam os senhores feudais, né? Os shoguns, né? Os shoguns que eram exatamente os grandes sargentos, digamos assim, dos exércitos dos feudos, né? E a gente fala Bushi, Bu tem a ver com guerra, né? E Shi é o homem. Então, Bushi seria o homem guerreiro, alguma coisa assim, e Do é o caminho, né? E aí o que seria esse caminho? Seria exatamente a questão de você ter um código de ética, um código de conduta, né? Um código de honra. Algumas coisas, algumas virtudes que você não iria transgredir, mesmo diante de qualquer coisa que estivesse acontecendo com você, né? E diante disso, então, as 7 virtudes dos samurais é Gi, né, que é justiça ou retidão, Yu, que é coragem ou ousadia, Jin, que é virtude ou caráter, Giri, que é gratidão ou agradecimento, Meiyo, que é honra ou dignidade, Chugi, que é devoção ou lealdade, e na minha opinião, a principal, que é o Makoto, certo? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o Makoto. O que é o Makoto? O Makoto, ele é baseado em amor, por exemplo, né? Ele é baseado em 9 pontos. A gente vai falar esses 9 pontos aqui juntos, tá? Então, o primeiro seria o Makoto, certo? Então, o que seria o Makoto? O Makoto, ele é exatamente o amor, né? Essa seria uma primeira explicação, amor. Então os samurais, eles faziam tudo com muito amor, ou seja, eles colocavam sentimento em tudo que eles faziam, certo? Então essa era a primeira característica dentro do Makoto. Então, pensa assim, pessoal, os samurais, eles eram geralmente associados ao shintoísmo e também ao zenbuddhismo. Então, eles tinham uma forte conexão com a espiritualidade. Tudo que eles faziam com muita espiritualidade, com muito amor, né? E se a gente pegar em algumas tradições, qual é a definição de Deus, né? Que Deus é amor. Então pensem que os samurais faziam tudo com o Makoto, e como uma das traduções para Makoto é amor, então eles colocavam muito sentimento de amor, muita entrega naquilo, fazendo com que fosse tudo muito bem feito, né? Principalmente porque os samurais eles praticavam vários tipos de artes, como por exemplo os arranjos florais, que são as ikebanas. Eles praticavam, por exemplo, a caligrafia, que é o Shodo, e tantos outros, né? E além disso, eles também faziam tudo com muita sinceridade. Ou seja, os samurais, eles dificilmente mentiam, né? Então eles eram muito verdadeiros e transparentes e leais à sua palavra, né? Eles honravam aquilo que eles estavam falando. E eles procuravam ser muito sinceros, né? Sinceros com tudo que eles estavam fazendo. Além disso, dentro da palavra Makoto, a gente tem a questão da fidelidade. Lembra que eu falei que são 9 princípios dentro do Makoto? Então a gente tem o amor, a sinceridade, e em seguida vem a fidelidade, ou seja, os samurais eles eram extremamente fiéis e devocionais, primeiramente à divindade que existia dentro deles, mas segundamente ao senhor feudal, aquele senhor que tomava conta da terra, tá? Então eles eram fiéis e também eram fiéis a todos os colegas, todas as pessoas que trabalham com eles, certo? Então eles prender essas pessoas até o fim. Além disso, é uma questão da honestidade. E vocês podem ver também
que essa quarta característica é muito presente na cultura e no povo japonês. Se você deixa uma coisa num determinado lugar, sempre vai estar ali, né? As pessoas não pegam aquilo, né? Então é bem diferente daqui do Ocidente, principalmente na cultura latina, na qual a gente vê muitas vezes um querendo levar vantagem em cima do outro. Então, além disso, a quinta característica dentro do Makoto é a constância, ou seja, é muito importante para os samurais, ou melhor, era muito importante para os samurais a questão da disciplina. Então eles tinham sempre muita disciplina, constância naquilo que eles faziam. Então começava um treinamento, eles iam até o fim, certo? E procuravam fazer o melhor possível naquilo que eles estavam fazendo. Principalmente com muita entrega, que aí é onde entra o amor. A sexta característica do Makoto é a devoção. Então eles realmente, além de eles serem fiéis, né, eles eram devotos, né? Eles realmente eram devotos àquilo que eles acreditavam, seja na espiritualidade, seja ao senhor feudal. Tanto que um samurai, quando ele perdia o mestre ou o senhor feudal, ele era chamado de Ronin. O que é Ronin? É um samurai que é andarilho, que ele não tem mais um mestre, ele não tem mais uma linha que ele vai seguir. Ele não tem mais, digamos que um caminho na vida, né? Ele perdeu um pouquinho do caminho da vida. Por isso que muitas vezes eles até se questionavam se um samurai que era Ronin, realmente se ele seguia o Bushido ou não, certo? A sétima característica do Makoto é a franqueza, certo? Então eles eram extremamente francos com tudo, certo? Então, eles procuravam, dentro da filosofia deles, trabalhar a questão de sempre fazer tudo de uma forma muito transparente, certo? A oitava característica do Makoto é a pureza, né? Então, os samurais, apesar de as pessoas associarem eles à violência, à guerra, eles tinham um sentimento muito puro no coração deles. Eles procuravam sempre de uma forma geral, não fazer o mal aos outros. E eles purificavam o coração deles através de meditações e outras práticas espirituais, para que assim eles sempre estivessem com a alma, o corpo e a mente puro. E uma das formas que eles usavam para purificar a mente, o corpo e o espírito eram rituais antes de eles irem para os campos de batalha, para as guerras, tá? E a nona característica do Makoto era a autenticidade. Então, os samurais eles eram autênticos, né? Eles eram, por exemplo, agora, nesse momento, eu estou sendo autêntico, eu estou sendo, tipo, eu mesmo. Me deu vontade aqui de colocar a bandana, eu fui lá e coloquei. Então, os samurais, eles tinham isso. Quando você olhava aqueles capacetes deles, com aquelas máscaras, aqueles dentes, aquelas impressões que realmente assustavam, você pode ver que cada um dos samurais, eles tinham uma armadura diferente, que aquela armadura, ela representava muito da vida, da linhagem histórica daquele samurai, representava demais aquilo que aquele samurai estava sentindo, as cores, os detalhes na armadura, tudo era extremamente importante dentro dessa filosofia, no sentido de que ele queria ser ele mesmo, ele não estava se importando com o que as outras pessoas estavam pensando dele. Então, dentro dessas 9 características, que a gente está falando de uma única virtude, que é a principal virtude, na minha opinião, dos samurais, eu gostaria que vocês dissessem aqui no chat, junto comigo, se vocês conseguem praticar dentro do dia a dia de vocês as atividades com amor, sinceridade, fidelidade, honestidade, constância, devoção, franqueza e autenticidade. Opa, voltou? Então, eu gostaria de saber de vocês aqui, digitem por favor aqui para mim no chat, se vocês conseguem praticar no dia a dia de vocês as atividades com amor, sinceridade, fidelidade, constância, devoção, franqueza, pureza e autenticidade. E aí uma das perguntas que fizeram, né, para um dos mestres foi
o seguinte, como é que se pratica, né, o Makoto no dia a dia, né? Como é que a gente pode praticar tudo isso que a gente falou, essas 9 características no nosso dia a dia. Então, existe uma forma da gente conseguir praticar essas 9 características no nosso dia a dia. Veja só, a gente deve se colocar em segundo plano aos nossos próprios interesses e procurar fazer o melhor para os outros. Tal atitude corresponde ao desejo sincero de querer o bem do próximo e de agir altruisticamente, buscando a melhoria do mundo e da sociedade. Makoto é uma atitude contrária da mentira. Refere-se às ações honestas praticadas com discernimento e fundamentadas no bom senso. Procurar apenas beneficiar o país ou a classe social a que se pertence parece um ato nobre, mas ainda é um Makoto restrito. A grandeza da alma, alicerçada no amor à humanidade inteira, é que corresponde de fato ao verdadeiro Makoto. Então, o verdadeiro Makoto é um amor incondicional por toda a humanidade. É uma sinceridade, uma fidelidade de todos os seres, não só pelos seres da família, ou pelo seu país, e sim por toda a humanidade. É uma franqueza, uma pureza por toda a humanidade, certo? Então, quais são as formas que no nosso dia a dia a gente pode fazer para adquirir cada vez mais essa virtude do Makoto? Uma delas é, por exemplo, a gente respeitar os nossos compromissos, né? E o desempenho das nossas obrigações. Não é nada legal a gente, por exemplo, se atrasar. Isso daí, por exemplo, estaria quebrando a questão da devoção, né, da fidelidade aos compromissos, né? A gente tem que procurar ser honesto, né, todos os dias. Então, assim, muitas vezes na nossa sociedade a gente critica aquele político, aquela pessoa que roubou, que tirou dinheiro, que tudo mais, só que dentro da nossa casa, às vezes, a gente faz várias coisas que não são legais. Por exemplo, um aparelho de TV a cabo que libera todos os canais, ou as pessoas que vão lá e falsificam a carteirinha da escola para chegar e pagar meia no cinema, meia em show e tudo mais. Então, assim, as pessoas elas criticam quem está lá no poder, só que elas mesmas acabam também burlando algumas regras, algumas leis, né? A questão da honestidade, então procurar sempre ser extremamente honesto, amar ao próximo sobre todas as coisas, e nessa questão de amar o próximo sobre todas as coisas, a gente tem que ter no nosso coração que a gente não deve censurar nem julgar as outras pessoas. Por quê? Porque a censura e o julgamento faz com que nós nos coloquemos numa posição de que nós somos melhor do que os outros. Bom dia, na Santos. Eu gostaria de saber isso, então, de vocês. Vocês têm julgado e censurado as outras pessoas? Porque julgar e censurar as pessoas é uma forma de não amá-las. Porque a única pessoa que pode julgar e censurar as outras pessoas é Deus. Não cabe a nós ficar julgando e censurando as outras pessoas. Outra coisa que a gente sempre tem que ter bom senso, né? O que é bom senso? É a gente nos colocar sempre no lugar do outro. Por exemplo, se a gente não gosta de uma música alta, por que a gente vai colocar a música alta se o nosso vizinho também não vai gostar, né? Então a gente tem que sempre pensar, por exemplo, se eu não gostaria que as pessoas jogassem lixo aqui, por que eu vou jogar? Então esse é o bom senso, a gente sempre se colocar no lugar do outro, é meio que uma forma também de empatia pelo próximo, né? Além disso, a gente tem que praticar a humildade, ou seja, colocar em prática aquela frase, sabe? Os últimos serão os primeiros, ou seja, nós sempre temos que pensar no seguinte, quando a gente chega e se coloca numa posição de humildade, de servidão, que era o que acontecia com os samurais, a gente com certeza vai ser beneficiado pelo universo. Porque o mundo ele vai dar voltas, dar voltas, dar voltas, e tudo aquilo que a gente plantou, a gente vai colher uma hora ou outra, né? Então, quando a gente faz bem ao próximo, quando a gente se coloca em segundo lugar, diminui o nosso ego, o nosso apego, e coloca em primeiro lugar as outras pessoas,
Então, automaticamente, nós nos tornamos pessoas protegidas por Deus, ou pelo universo, ou pelo que vocês acreditarem. Porque tudo aquilo que a gente planta, uma hora a gente vai conseguir colher, certo? E ter muito respeito, né? Respeito pela natureza, respeito pelo próximo, respeito pelo país que você mora, respeito pela cidade que você mora. Então tem muita gente, por exemplo, que não tem orgulho de ser brasileiro, né? Ou de viver na cidade que vive. Só que o que acontece? É essencial que você tenha respeito e orgulho de viver na cidade que você vive, de viver no local que você vive, pois é exatamente esse lugar que te proveu, que te deu a base, que te deu a estrutura. Então é exatamente essa lealdade que a gente deveria ter ao nosso próprio país, à nossa própria pátria, né? Então eu gostaria de saber de vocês aí que estão comigo, se alguém gostaria de entrar aqui comigo online rapidinho, para a gente bater um papo de 5 minutinhos sobre o que vocês acharam aí da principal virtude dos samurais, que é o Makoto. E dentro dessa principal virtude dos samurais, que é o Makoto, a gente já tem muita coisa para trabalhar, que é o amor, a sinceridade, a fidelidade, a honestidade, a devoção, a franqueza, pureza e a autenticidade. Então eu gostaria de saber se alguém topa participar aqui comigo ao vivo. Consegue entrar aqui? Consegue entrar aqui comigo ao vivo, Mariana, para a gente bater um papo rapidinho? Estou esperando aí. Se você puder entrar com a gente aqui, vai ser bem legal. Para a gente discutir sobre esses 9 pontos aqui do Makoto. Bom, pessoal, então o que eu tinha para conversar com vocês aqui hoje é isso. Seriam essas 9 características dentro da virtude principal dos samurais. Então a reflexão que eu deixo aqui para vocês é exatamente essa, né? Vocês conseguem aplicar no dia a dia de vocês o Makoto, esse sentimento aí de amor, sinceridade, fidelidade, honestidade, constância, devoção, franqueza, pureza e autenticidade? Então, eu gostaria que vocês refletissem aí, né? Se no dia a dia de vocês conseguem aplicar tudo isso, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo domingo a todos, muito obrigado aí a todos que entraram, que participaram e um forte abraço.